Como é bom estar com você. Sim, aqui juntinhos, fazendo um mergulho interior para reconstruir as nossas emoções. Com certeza, hoje nós vamos falar de um tema maravilhoso. Aliás, bem complicadinho, vamos falar sério. Pois vamos falar de crises conjugais. Quem não os tem? Todos nós temos em muitos momentos nos nossos relacionamentos, ou constantemente, ou quem não teve ainda vai ter, com certeza, porque as crises nos impulsionam para o crescimento, nos tira da zona de conforto e faz com que a gente comece a se descobrir, a se autoconhecer e a conhecer um pouquinho a outra parte. Então, fique ligado. Hoje estaremos aqui reconstruindo as emoções da Helena. Vamos lá, juntinhos. E hoje nós estamos com uma convidada muito querida, muito especial, que é a especialista da noite de hoje, Cristiane Niero. Ela é psicoterapeuta junguiana e vem aqui falar, destrinchar os conflitos que nos enviaram. Seja bem-vindo ao Reconstruindo, Cristiane. Obrigada, Iraci. Obrigada aos nossos telespectadores. Hoje nós vamos contar a história de Helena. Ela mora em São Paulo, diz que está casada há 15 anos. Seu marido, Pedro, se queixa muito dela. E ela vem dizendo o seguinte, que no começo o casamento deles era tudo maravilhoso, eles se davam muito bem, se entendiam, viajavam, faziam muitas atividades, sempre juntos, na maior harmonia e entrosamento. Eles se entendiam pelo olhar, mas tiveram um filho. Esse filho, o pequeno Júnior, está crescendo e, conforme ele cresce nessa relação, a relação se encolhe. O que está acontecendo? Ela diz que há um desinteresse muito grande entre ela e o marido na relação. A relação esfriou, estremeceu, não tem mais graça, ficou uma coisa monótona, morna, e diz que o seu marido, Pedro, se queixa muito dela. Eles têm brigas homéricas hoje, não há entendimento, procuram até se aproximar, mas não consegue. A única coisa que acontece com muita intensidade na relação são as brigas. Disse que não há interesse. Será que acabou o amor? Será que a relação esfriou porque tiveram um filho e até então não tinham filho? Mas o que tem esse filho no significado de uma relação, de um casal? Será que família vem ser isso? Quando vêm os filhos, acaba a relação entre o casal? Para falar sobre isso, nossa especialista, Cristiane. Tá complicadinho, né? Esse casamento, Nossa. essa situação. Caramba, que nó! O fato de ter esfriado a relação, se eles se entendiam tão bem pelo olhar, por tudo, era uma harmonia, uma maravilha, engravidou, teve filho, pronto, acabou. O que virou? Virou pai, mãe, toma conta de filhos e... Então, Iraci, isso aí é bastante complicado, né? A gente vai tentar destrinchar isso de uma forma mais explicativa,
porque a cultura do casamento, né? Cultura, Hum. porque é uma coisa que nós, né, seres humanos, fazemos, e a gente tem as regras, e tem, enfim, tudo isso. Ela veio bastante truncada, né, desde os seus primórdios, porque não se casava por amor, Não. entendeu? Nunca se casava por amor, se casava por interesse, por dinheiro, se casavam por N situações. Uhum. Então, hoje, né, na nossa sociedade mais moderna, a gente já fala do amor. Mas existe uma grande diferença entre você amar e você estar apaixonado, ou você se sentir atraído, e na escolha que você faz desse parceiro. Por quê? Bem, primeiro, a gente diz que a nossa primeira metade da vida, né, nós não somos nós, né? A gente vai se nós somos muito fruto da educação que a gente recebe. E dentro de uma pessoa, a relação dos pais, né, e a relação que o homem vai ter com a mãe e com o pai, e a mulher, idem, com o pai Uhum. e com a mãe, vão influenciar extremamente na escolha do parceiro. Por quê? Porque todo indivíduo é integral. Então, todos nós temos o nosso lado feminino e o nosso lado masculino. Mas se eu sou mulher no corpo, o meu lado masculino está no inconsciente. Eu não tenho acesso a ele. Ele é o Uhum. inconsciente. Ele representa nas mulheres a forma que o inconsciente age sobre elas. E também representa, né, e é por isso que nós vamos projetar, né, no sexo masculino, é o outro do outro sexo, o que nós chamamos de psicopombo. O que que é isso? É aquele mensageiro que vai trazer para a gente muitas das coisas que estão indiferenciadas na nossa psique. Como assim? Então você é uma criancinha, por exemplo, e aí você tem lá o seu irmão, sua mãe, aquela coisa toda, e aí a sua mãe, ela nomeia você. Então, por exemplo, né, vamos supor que a criança contou uma mentira. E a criança, ela precisa se defender, ela tem medo de apanhar, perder a vida, vai saber o que a criança tem, né? Como é que ela é tratada. E aí ela conta uma mentira para a mãe. E aí a mãe, em vez de falar assim, mas por que você está mentindo? Ou falar sobre, né, a mentira, ela fala assim, mas você é mentiroso. E aí, babou. A criança, ela já se identifica com alguma coisa. Isso eu tô falando de N qualidades. Feliz, tímido, alegre, agressivo. Ela vai se identificar com uma parte da psique dela e essa outra parte vai ficar na sombra. E o movimento psíquico de consciência, de Uhum. individuação, é de você integrar, de você se tornar um ser integral. Então você vai ter Sim. que caçar no mundo aí essas partes que estão inconscientes em você e você faz isso através da projeção. Então, o que que é o apaixonamento? Hum. Aí já está mais do que explicado. Quando você se apaixona por alguém, ou quando você odeia muito uma pessoa, ou admira com certo respeito temerário, Uhum. você está lidando com projeção. Você vê no outro o que você não vê em você. Certo. Então, normalmente, essa relação compensatória, por quê? Porque da mesma forma que está em excesso no outro, por isso que se atraem, está em falta em mim, por exemplo. Então, essa relação compensatória, que gera paixão, que gera o erótico do casal, isso tem uma duração, né? Uhum. É mais ou menos 2 anos e meio. Depois, aquilo, se você não trabalhou, se você não aprendeu nada, se você não dá nem sentido para o teu relacionamento, para que é aquilo, ou se você não sabe dessa Se realidade, não estruturou uma base de relação de confiança, de é integração isso. um com o outro, não. E se você não entendeu que você aprende sobre si mesmo através das suas relações, o que que vai acontecer? Na hora que essa projeção começar a se estremecer, acaba o amor. Então você vê hoje que os relacionamentos duram exatamente isso, né? Eles têm uma duração muito rápida, Uhum. porque fala-se dessa projeção. E a maneira pela qual a mulher se relaciona com o pai, né, com o homem, né, e como a mãe se relaciona com o pai, isso fica imprintado na psique da mulher. No homem, a primeira relação com o feminino é a mãe. Então, aquilo que faltou na educação, aquilo que meu pai não deu, vou dar um exemplo. Normalmente, mulheres que têm Uhum. pais ausentes, e elas não são atentas a essa realidade. O que é um pai ausente? Não é um pai que não está em casa.
É um pai que não ensina nada ao filho. É um pai que não senta para se interessar pela criança. Vou brincar com você, eu vou ter um momento com meu filho, quero saber como é que tá. Quando existe essa ausência, né, e a maior parte dos pais são ausentes, a mulher vai arrumar aqueles homens grosseiros, egoístas. E aí elas vão falar de relacionamento abusivo, eu me relaciono com um narcisista, e pá. E isso, na maior parte das vezes, está ligado com ânimos dela. Porque ela não teve isso na infância. Então, a tendência é ela projetar que ela quer isso. Então, ela vai ter no começo, né? Porque o começo é tudo lindo. E depois o cara vai seguir a vida dele, vai ser ele. E com, né, o homem acontece a mesma coisa. Então, por exemplo, uma mãe que sufocou o homem. Quando é que a mãe sufoca o homem? Quando, por exemplo, ela está num relacionamento horroroso com o marido e ela tem um filho homem. O que vai acontecer? O Eros que ela deveria projetar para o marido, ela projeta no filho. Então é aquela mãe que o filho faz um buraco na sala, aí ela bota 2 velas e canta parabéns para aquela criança, entendeu? Acha lindo. Acha lindo. É. Ai, meu filho é maravilhoso. E a criança, ela vai ficando sufocada com aquilo. Porque é um amor incestuoso. É um herói. A gente fala que a psique, né? Freud fala isso, né? Trabalha com a libido. Só que a libido não está ligada à sexualidade. Sexualidade é o símbolo da libido. A libido está ligada com essa atração, com o que atrai e repele. Então, você imagina que um homem que tem uma mãe dessa vai arrumar uma mulher que tem vocação para ser mãe dele. Para cuidar. Danou-se, né? Danou-se. Ele vai pegar a mesma coisa, da mesma forma que as mulheres repetem a mesma coisa. Só que tudo isso que eu estou falando, Iraci, é inconsciente para a gente. E a gente só vai descobrir isso lá quando a gente entra no Zenta. 40, 50, 60, entendeu? Por quê? Porque até a psique constelar certas coisas que a gente tem que viver na vida, isso demanda-se tempo. Então, quando você é muito novo, então esses casamentos que a pessoa... eu estava na escola, casei com fulano, é o homem da minha vida. Às vezes é uma compensação eterna, porque nenhum dos dois consegue sair daquele processo. E às vezes, e na maioria delas, né, você escolheu a pessoa errada. Porque você não escolheu nada baseado com a tua essência. Você escolheu baseado com a tua persona, que é reflexo dessa experiência. Então, e aí quando a gente trouxe esse caso, né? Você trouxe esse caso da Helena e do Pedro. Aí o que acontece? Como relacionamento, Nietzsche falava uma coisa interessante. Ele fala assim, se você consegue... daqui a 20 anos continuar conversando com essa pessoa, se você conseguir, o seu casamento é baseado na amizade e a amizade vai florescer. E ela que vai manter o seu casamento. Agora, se o seu relacionamento é baseado porque a pessoa é bonita, porque tem um bom sexo, porque faz companhia, porque eu não quero ficar sozinho, porque eu já tenho filho e agora eu tenho que manter... Ou porque dava umas conversas, mas eu relevava muitas coisas. Então, isso aí uma hora vai acabar. Vai empurrando tudo para baixo do tapete. Vai empurrando para baixo do tapete. Entendeu? Aí a pessoa fala, tem um dedo podre. Não, você é inconsciente da sua realidade. Mas a verdade é essa. E aí, quando nasce a criança, o que acontece? Acontece que a criança é a sombra, a vida não vivida dos pais. Ou seja, essa energia inconsciente aparece lá no pinguel de sabonete. Aí a mãe vira ultra mãe, aí a mãe projeta, aí a mãe esquece de si porque tem que cuidar do filho, só que ela não está cuidando do filho. Ela está transpondo para aquele filho os vazios dela. Porque a mulher acontece muito isso, né? Quando a gente vira mãe, a gente quer superar o que a gente teve. O homem também, né? Eu quero dar para o meu filho o melhor. Aí, às vezes, a criança tem o melhor e ela não tem a menor noção de quanto vale as coisas no mundo. Porque ela é herdeira, porque ela estudou, porque ela fez isso. Não estou falando que não tem que dar, estou falando que é o bom senso, né? Claro. Então, você vai vendo, existe nós somos filhas, então, né, os nossos pais compensaram alguma coisa também na gente, que eles não tiveram, é óbvio. Então, toda essa mecânica... ela vai afetar o relacionamento dos dois, é óbvio, entendeu? E aí, o que se faz, né? E aí, assim,
tem muita gente que fala, vamos fazer uma terapia de casal? Ela cita ali, esqueci de dizer, ela cita num pedaço lá que eles não conseguem nem se separar. Uhum. E aí vai muita coisa aí dentro. Por quê? Uma das maiores dificuldades que as pessoas que eu atendo no meu consultório apresentam quando a gente fala de crise conjugal é essa crença aqui, ó. Mas eu não quero que meu filho cresça sem o pai ou sem a mãe. Eu não quero que ele cresça com os pais separados. E daí? Entendeu? E daí? O pai continua sendo pai, Exato. a mãe continua sendo mãe. Agora, quando você não vive um relacionamento real com a pessoa que você tá, você vive uma mentira. E essa mentira é a herança que a criança vai receber. Então, eu vou contar um caso aqui interessantíssimo que Jung, num dos livros dele, se eu não me engano, é o Desenvolvimento da Personalidade, ele vai trazer, que é isso aqui. Chegou uma paciente no consultório dele, que ela tinha 2 irmãos e uma irmã mais velha. E ela chegou lá porque ela, na véspera do casamento dela, traiu o marido com o sócio do marido, com o melhor amigo do marido. E não ficou nem com um nem com o outro. Separou e foi parar lá na cadeira de Jung, no divã de Jung. E aí Jung começou a fazer a terapia com ela, e aí ele começou a perguntar sobre a origem, né? A família, de onde você veio. E aí ela contou que a irmã mais velha dela tinha um caso extraconjugal há 15 anos. Caramba. O irmão mais velho tentou fazer faculdade de medicina, que era numa outra cidade, teve uma crise, um surto, e voltou para casa para ficar perto dos pais, principalmente da mãe. E aí ele falou que ele queria então fazer engenharia, que a faculdade era do lado. Era esse o problema dele. O mais novo não saía de casa, não tinha relacionamento com ninguém, era um cara muito introvertido, quietão. E aí ele começou a perceber, poxa, os 4 filhos de uma família têm problema de relacionamento. Tem alguma coisa errada. E aí ele foi entrevistar os pais. Aí entrevistou o pai dela era um empresário que tinha, né, uma fábrica e tal, um trabalhador, ele não achou nada no pai. Aí foi entrevistar a mãe. Aí a mãe contou que ela, quando acordou, ficou noiva do pai, se apaixonou perdidamente pelo sócio dele. Só que ela entubou essa paixão. Não contou nunca pra ninguém. E casou, e teve tudo, e teve os filhos. E aí, o que Jung diz? Que ela projetou esse Eros que não ia pro marido nos filhos, então os filhos não conseguem ter relacionamento com nenhuma mulher. O filho mais velho não consegue nem sair de casa para poder seguir a vida dele. E as filhas realizaram o que ela não realizou, as 2. E sem saber. Então, quando você tem essa crença, por exemplo, não vou separar porque eu não quero, você está contando uma grande mentira para os seus filhos. Seus filhos vão saber. E eles vão fazer aquilo que você não fez na sua vida. O que você procura ignorar, o que você procura fingir que não existe, que não tem, pronto, acabou. E, ou seja, inconscientemente está havendo uma transferência e o próprio filho vai passar por aquilo que eu fingi que não existia. E aí você imagina que nessas crises conjugais, o que vem à tona é a sombra dos ancestrais, é a sombra da família, é a sombra da própria pessoa, e que ela não vai arrumar um relacionamento perfeito se ela viver sobre essa crença que ela não pode separar. Grandes casamentos se fazem de grandes separações. A gente diz que a gente não une o que não está separado. É verdade. Então, essa primeira projeção que acontece nos relacionamentos, ela vai falar, assim, de projeções nossas, de coisas que a gente tem que desenvolver. E se isso não foi trabalhado pessoalmente, individualmente, pelos parceiros, pelos 2 dentro de uma relação, em alguma hora essa projeção vai bater na porta. E ela vai gerar crise, porque toda crise fala de alguma coisa que ficou ali soterrada, que não era para ficar. Ou de uma mentira que parecia uma verdade. Então, por exemplo, meninas que têm esse pai ausente.
né? Como é que elas aprenderam a receber o amor de um homem? Elas tinham que se anular, né? Ou tem que agradar, ou tem que não incomodar. Aí elas vão para um relacionamento onde elas não sabem o que elas querem, porque elas não tomaram contato com isso na vida, porque não podia, e aí elas entram num relacionamento e elas querem o que o marido quer. Sabe? Então, Ou seja, ela não tem nunca opinião própria. É. Ela vai simplesmente vivendo a vida do seu parceiro, como se exatamente. fosse a dela. É. E aí ela vai ter uma depressão. Aí ela não sabe por quê, perde-se o amor erótico entre o casal. Tá, o que aconteceu? Por que aconteceu isso? Acho que a idade, a menopausa. Não é. É o quê? É claro que o corpo interfere, mas não na nossa psique dessa forma, entendeu? Quando a gente fala sobre essa projeção que vai se desgastando, se a gente não tiver muito consciente dela, os relacionamentos terminam. E às vezes eles precisam terminar. Porque às vezes o homem casou com a mãe e a mulher casou com o pai. E aí o relacionamento não vai funcionar. Não vai. Então por exemplo, eu tenho uma mãe o homem, né? Que sempre me incentivou, me ajudou muito. Aí ele casa com uma mulher proativa. Só que ele não precisa de uma mãe, ele precisa de uma parceira. E inconscientemente, um vai fazendo esse papel do outro, entendeu? E aí, quando o homem tem uma mulher que age como mãe dele, isso aí é fim do relacionamento. Da mesma forma, quando a mulher tem uma pessoa que age como pai dela. E aí nós hoje falamos de, o fulano é narcisista, fulano é tóxico, fulano é agressivo, porque eu tô num processo de alguma coisa muito inconsciente da relação que eu tenho com os meus complexos parentais que vão fazer eu atrair. Então, se eu saio dessa relação não consciente, eu troco 6 por meia dúzia. Ou seja, eu vou buscar a mesma situação, a mesma repetição, até eu ganhar consciência daquilo que eu venho trazendo na minha bagagem. Exato. E às vezes você ganha consciência da pior maneira possível. Às vezes você fica anos num relacionamento, um dia você vira uma chave, porque essas coisas não... Como elas são fatores do inconsciente, que aparecem como sintomas aqui, se você não faz uma análise, você não linka Lé com Cré. Não é tão óbvio assim. Ninguém sabe que, eu tenho aqui um probleminha que eu dei um dedo podre por causa do meu pai, da relação que eu tenho com meu pai. Isso não é. A pessoa não vai direcionar para esse lado, né? Mesmo porque, não, meu pai foi legal, meu pai é bacana, meu pai é um bom pai, um não sei o quê. Então, eu não enxergo aquilo que ele representou na minha vida. E muitas vezes os filhos não sabem o que os pais vivenciaram. Porque muitas vezes, na maioria delas, primeiro que não revelam aos próprios filhos, como também não revelam entre eles. E tem um fator que você falou uma coisa interessante. Não só não é revelado, mas essa imagem, é difícil você olhar os seus pais como indivíduos, né? As pessoas não têm esse hábito. Elas têm o hábito de olhar como a minha mãe. Então, você não pode odiar, você não pode não gostar, você não pode entrar num embate, você não pode expressar, às vezes, a sua dor. Então, às vezes, esse fator fica camuflado. Eu tenho um caso muito curioso de um rapaz, né? Não é um rapaz, mas ele já é um homem, que foi abandonado pela mãe. A mãe simplesmente um dia fez a mala e nunca mais eles viram a mãe. Depois de 25 anos, essa mãe voltou com problemas financeiros, querendo ser mãe dos filhos. E os filhos aceitaram. Porque você tem que aceitar porque é tua mãe. E aí o que acontece? Essa pessoa específica que eu tô falando é casado com uma mulher que fica o tempo inteiro controlando ele. Não porque ele é assim, não porque ele é muito nervoso, não porque ele tá fazendo isso, não porque ele não percebe que ele é assim. E ele acabou indo procurar a terapia porque ela fica incomodada com ele, mas ele mesmo não se incomoda. Aí você fala, mas tem alguma coisa errada?
É a mãe que você não teve, agora você tá com ela e ele não percebe. Ah, mas eu tenho pena da minha mãe, a vida foi muito difícil com ela. Eu entendo, mas não é porque uma pessoa... É a mesma coisa que você pegar um psicopata e falar assim, não, eu entendo porque ele mata. Ele mata porque ele tem um problema com o complexo materno dele, porque a mãe fez isso, a mãe fez aquilo, tadinho, né? Vamos deixar solto. Não funciona assim. Não interessa Não. a razão pela qual o quê. Você pode compreender, mas você precisa ser justo. E essa justiça só acontece quando você enxerga o seu pai como um indivíduo que não tem nada a ver com você, nem com a tua mãe, que não é o teu pai. E a tua mãe como não sendo a tua mãe. São dois adultos com uma vida individual completamente diferente. Aí você pode ter uma visão mais honesta dos seus pais para você entender como é que isso realmente afetou você. Porque se essas pessoas estivessem numa outra família, aí é fácil de ver, né? Porque você não tem ali os laços de afinidade ou de dependência, ou você olha algo que pertence ao externo e não ao meio, né? Exatamente. E quando você não faz isso, você permanece com esse complexo, ele vai fazendo com que os seus relacionamentos, de alguma forma, te mostrem isso. Mas você não vai ver tão claro, né? Porque não é uma coisa que você pensa, mas é culpa do papai, culpa da mamãe. Não é. E não é, entendeu? Porque não é culpa. Na situação, eu enxergo da seguinte forma. Os pais procuram fazer aos seus filhos o melhor que eles sabem, o melhor que eles entendem, e não significa que seja a realidade. Mas eles procuram dar para os seus filhos o melhor deles. Isso. E não é por isso que eu não preciso ver a realidade. Entendeu? Exatamente. Essa que é a grande dificuldade das pessoas. As pessoas têm a dificuldade de enxergar a realidade e entender que tudo bem. Porque ninguém vai acertar 100%. Jung tem uma outra coisa que ele fala. E vem de história em história, ancestrais, tal. Você vai trazendo o pacote, a bagagem. Na verdade, você carrega uma mochila que você não sabe tudo que tem lá dentro. É uma caixinha de surpresa. E é verdade. Jung ainda fala uma coisa interessante. Ele fala assim, se Jesus Cristo tivesse um filho, ele ia ensinar para esse filho a perfeição. Porque ele é perfeito, então ele ia ensinar para esse filho a perfeição. E aí esse filho ia ser perfeito ou por imitação, que ele ia imitar e aceitar o que Jesus fala, e se ele se rebelasse para poder descobrir o que é a perfeição, ele ia se rebelar contra a própria perfeição, tentando buscar a perfeição. Então não existe pessoa perfeita, entendeu? Não existe pais perfeitos. Meus pais não deveriam nada. Você tem o pai que você merece ter, a mãe que você merece ter. Eles fizeram o melhor deles. Fizeram o melhor. Pode não ser o melhor, não pode não ser aquilo que aquele filho esperava que o pai fizesse, mas como eles partindo do princípio que eles fizeram o melhor deles, o resto cabe a mim fazer diferente. Exatamente. E aí é quando a gente se torna adulto. O adulto não espera a mamãe fazer a comida, ele se alimenta. O adulto não espera que o parceiro dê a ele, supra nele, coisas que a pessoa às vezes não faz. Então, às vezes, essas mulheres viram mães, por exemplo, e elas ficam tão absorvidas naquela coisa da maternidade que elas não se nutrem. Elas não têm tempo para elas. Elas não conseguem deixar a criança ou não atender a coisas que não têm que ser atendidas, entendeu? Eu tenho que brincar com meu filho. Não, seu filho ele tem que aprender a brincar sozinho também. Aliás, isso é extremamente importante para ele desenvolver o lado lúdico e abstrato da vida. Lógico. Mas se você não deixa isso acontecer, porque você tem peninha que ele não tem um irmão, coitadinho ele tá pedindo, e eu não tenho a minha vida, você não vai ter relacionamento. Porque aí você vai, na hora em que você se vê desnutrida, a gente vai projetar isso em alguma coisa. Então, o meu marido tem que me ajudar. E às vezes não é a ajuda que a gente está pedindo. É essa falta de adultescência, porque a gente não enxerga essas questões internas dentro de nós. Entendeu? Eu sempre falo, os segundos casamentos são bem melhores que os primeiros. Entendeu?
Porque a pessoa já traz uma experiência A pessoa já ela e por um certo lado, que seria para ser assim, ela já sabe pelo menos aquilo que ela não quer. É. Ela pode não saber muito bem o que ela quer, mas o que ela não quer, a pessoa sabe. você sabe que no passado, Iracy, os casamentos não eram assim como a gente vê. Ah, que lindo, fazer uma festa, todo mundo emocionado, jogando arroz. Não, era da seguinte forma. O pai acordava com o noivo o dia do sequestro. E informava a noiva, ó, você vai ser sequestrada. Isso era o casamento. E aí, a noiva não sabia quando, ela tinha que deixar a malinha dela pronta. E aí, no dia do sequestro acordado, havia uma encenação de uma luta do pai com o noivo raptava a noiva e levava ela para uma outra cidade, bem longe da família, uma outra cidade. E ali, eles começavam, então, a formar a família deles. E por que que era assim? Porque quando você casava e você ficava no seu mesmo clã, aí a sua mãe dava pitaco no seu relacionamento, você casava com teu pai porque você quer que o fulano está acostumado, aquela coisa que a gente vê que acontece hoje em dia. E isso, arquetipicamente, na cabeça das mulheres, olha que interessante, gera o mito do viajante. O que é o viajante? É aquele que ela vai projetar que deveria ser melhor que o marido dela. E esse que é aquele que ela projeta, como não pode mais ser da família, porque ela não está em contato, então por isso que se transforma o viajante, é também uma parte dela, que ela vai precisar aprender a trabalhar sozinha, para ser uma grande matrona, grande mãe da família, para poder ter ali aqueles filhos. Então, no passado, é exatamente isso, porque a mulher sequestra o filho da mãe, e a mãe, o noivo sequestra a filha do pai. E eles são obrigados a ter uma nova visão de mulher e uma nova visão de homem. E essa nova visão tem que estar baseado também com eles. E você... Porque esse sequestro, simbolicamente, no psicológico ali, você corta toda aquela relação, você corta, encerra ali um ciclo da sua vida para iniciar um totalmente diferente. E é interessante quando muitas das vezes o casal se afasta da família, e quando eu falo se afastar da família, vai morar em outra cidade, outro país, onde eles vivem um outro inconsciente coletivo, né? Uma outra... É engraçado como as pessoas às vezes conseguem ser elas próprias, conseguem acessar coisas, se ver de uma forma que muito próximo à criação elas não conseguem. Que interessante, isso é interessante, né? E por que isso precisa? Porque há sempre uma interferência por ali de alguma forma. E isso é importante que a gente entenda, porque quem casa quer casa, entendeu? Essa frase é interessante, porque é a mais pura verdade, você quer construir do seu jeito. Só que o que é o seu jeito e o que é o jeito influenciado pela sombra da família, pela sua experiência, né? E você não é o que fizeram com você ou o que você viveu. Você é o que você faz daquilo que você viveu, que ficou, que gerou as marcas em você. Né? Então é importantíssimo que o casal também tenha, né, nesse caso, essa noção, porque às vezes, vamos lá um exemplo, vamos supor que uma mulher casou com um homem que não é tão rico, mas tem um pai que é maravilhoso. Se essa mulher fica ali perto e o pai fica ajudando, sabe quando que ela vai validar o marido dela como um homem? Nunca. Porque a noção de poder é do pai. É do pai. Entendeu? Isso acontece com o homem também. Aquela mãe que nunca falou nada. Sabe quando que ele vai validar a força da sua esposa? Quando ela briga por uma coisa que é real? Nunca. Por quê? Porque você é o demônio, minha mãe não é assim. Minha mãe faz isso para mim. Então, automaticamente, eu vou cobrar que a minha esposa faça aquilo para mim, porque agora eu saí da casa da minha mãe, mas, na verdade, inconscientemente, eu estou trazendo a minha mãe aqui nessa relação para que essa pessoa continue sendo a minha mãe. E isso acontece também com os irmãos, né? Às vezes você casa com teu irmão ou com a tua irmã,
Porque quando a mãe tem uma filha, a sombra da mãe faz isso aqui, ó, tuft. E a irmã, né, que ela se separa, e a irmã passa também a carregar um pedaço da ânima daquele irmão, né, daquele outro. E ele vai ter essa coisa. Então você vê, às vezes, é interessante isso, às vezes eu já vi muito isso. Por exemplo, o homem tem uma mulher, uma mãe, que perdeu o lado da mulher que se arruma, da mulher que gosta de si, da mulher que se cuida, porque ela virou mãe. E aí ele vai casar com uma bonitona. E ele não consegue ficar com a bonitona. Por quê? Porque aquilo incomoda, ele vai competir, ele vai querer acabar e vai ficar, olha esse decote, olha essa unha, olha não sei o quê, olha não sei o que lá. E é a mesma coisa a mulher que tem um pai muito bom, por exemplo, vai ficar falando o tempo inteiro pro marido, mas você não faz isso, mas você não faz aquilo, não deixa eu fazer para você. Então olha como é importante a gente fazer essa averiguação dos nossos complexos parentais, né? Como que isso tá na nossa cabeça? Porque a gente leva pro relacionamento. E aí uma coisa que não explodiu em 10 anos, um dia faz assim, ó. Entendeu? Porque as projeções são várias. E a gente vai arrumando forma de mantê-las, porque isso é o conhecido. E se a pessoa não busca trabalhar isso, entender o que essa parentela significa na vida dela, ela passa a gerar sonhos e sonhos e sonhos e sonhos, porque de algum lugar vai vazar. Sempre vaza nos sonhos. Esses sonhos, eles começam no namoro. No namoro. E as pessoas não dão atenção, porque é um sonho. É um sonho, sonho bobo. A gente, hoje, na atualidade, a gente não tem isso da linguagem simbólica. As pessoas perderam o simbolismo da coisa. Elas entendem o que a ciência diz. A ciência não é simbólica, a ciência é factual. Uhum. Mas o inconsciente não é factual, ele é simbólico. Entendeu? Exato. Então, você precisa aprender a lidar com essa linguagem. Ela aparece nos sonhos, né? E ela vai aparecer nas coincidências desagradáveis que acontecem e vão acompanhando, entendeu? Ela vai se projetar no trabalho. E aí a coisa vai saindo, entendeu? Vai escorregando de alguma forma até chegar o momento em que ela volte esse olhar e faça a seguinte pergunta: por que isso? Exatamente. Por que tanto isso? Por que isso se repete tanto? Uhum. Então, é um ciclo que se repete através de sonhos e sonhos e sonhos, conflitos ali, ou dentro do relacionamento. Ou em relacionamentos também, né? Às vezes a pessoa, ela pega ela namora uma pessoa, ela namora a outra igualzinho, a primeira pessoa que ela namorou, aí depois ela namora a outra igualzinho, só muda o endereço e o como faz. Então, o primeiro era agressivo, gritava, o segundo é agressivo, ignora. É a mesma coisa. Dá na mesma. Mas a pessoa não linka, entendeu? Porque não está acostumada a examinar todos esses aspectos que fazem parte da psique. Você não se relaciona com o outro. É você, o outro, a tua psique e a psique do outro. E às vezes os relacionamentos, o nível do relacionamento tá tão na projeção que não é mais eu que me relaciono com você, é o seu inconsciente que se relaciona com o meu. Então, e isso acontece muito, por exemplo, naqueles casais onde você vai vendo que eles são tão bonitinhos, né? Aí um morre, o outro morre em 3 meses, 6 meses, 1 ano. Por quê? O que o outro levou, sabe? Que é vital para mim. E que ficou nessa projeção, nesse inconsciente da relação. Entendeu? E às vezes a gente olha pra isso e fala, nossa, eu quero que meu relacionamento seja assim. Dure até o final da vida igual vovó e vovô. E às vezes vovó e vovô nunca tiveram um relacionamento. Vovó e vovô tiveram uma compensação tão absurda no inconsciente deles e entraram com essa crença de que você não separa, porque há pouco tempo atrás não se podia ter divórcio. O divórcio é uma coisa recente, entendeu? Os anos 60, 70, se não me engano. Né? Então, assim, então significa que existia uma predisposição a permanecer, principalmente em relacionamentos falidos. Com certeza. Mas as aparências enganam, né? Tá aí. Passa muito rápido, né, Cristiane? Nossa Senhora. E, como sempre, convidamos você, em uma palavra, uma emoção para Helena reconstruir na vida dela.
Alto amor. Hum, Alto amor, Helena. Porque se você não se amar, ninguém vai te amar. Se você não se conhecer, ninguém pode te conhecer. é verdade. Se você não souber o que você quer, o que você gosta, você não vai entender o que está errado no teu relacionamento, onde você errou no passado, onde você pode errar no futuro, o que está errado no presente. Então é alto amor, né? Para você se conhecer, amar o que você é, compreender o que você é, e aí os seus relacionamentos vão ser o reflexo disso. Tá ótimo. Cristiane, obrigada pela que sua agradeço. presença. Uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada, Iraci. Helena, depois de toda essa conversa que nós tivemos com a Cristiane, vamos ver o que a doutora Anise da Silveira tem a dizer a você. E ela diz assim: torna-se cada vez mais autoritário e só se relaciona com pessoas que sejam submissas. Faz qualquer coisa para obter o que deseja, não se importando com ninguém à sua volta. Desconhece limites e a ninguém respeita, passando por cima de qualquer pessoa. Mesmo se for prejudicá-la, o faz sem nenhum arrependimento, pois só se importa em atingir o seu objetivo. Então, quando as brigas dentro de um lar se tornam constantes, precisa se apurar, sentar com consciência para entender o porquê que as brigas estão acontecendo, explodindo. Há uma irritabilidade, há uma necessidade de controle da relação, há uma necessidade de controle do outro e, nesse momento, se extrapola. Não se leva em consideração o que estão sentindo, nem de um lado e nem do outro. E como a Cristiane disse, o que nós trazemos na bagagem que faz com que a nossa relação, de repente, exploda. Primeiro se entende, conversam, é uma harmonia total, aí chega um filho no meio daquela relação que parecia tão integrados um ao outro e, de repente, começam as guerras. O que essa situação, o que esse filho representa nessa relação de casal? Você diz que não consegue se separar, nem ele nem você. Então eu acho que está no momento propício para reavaliar, sim, os sentimentos, reavaliar a relação que era tão harmônica, ou se essa relação não era simplesmente engolida de um lado e do outro, buscando não contrariar um ao outro e, na verdade, não era nada daquilo que queria se fazer. Então, qual é a realidade da relação? Antes da chegada desse filho, ou a realidade dessa relação é o que tem após a chegada desse filho? Como poder integrar tudo isso? Sem dúvida nenhuma, uma terapia que leve vocês, ambos os lados, a fazer um mergulho interior e ver qual era a relação que vocês tinham dentro dos seus lares, quando filhos, cada um do seu lado, dos seus núcleos familiares, e ver a bagagem que vocês trouxeram para poder integrar. Será que a separação é a solução? O que vocês trazem
de sentimento verdadeiro para poder unir a família. Então, fique ligado. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe, no próximo programa, aqui juntinhos, estaremos reconstruindo as suas emoções. E não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Tem temas interessantíssimos. E lógico, compartilhe, porque sempre alguém pode estar precisando da mensagem aqui trazida. Então, para que você tenha uma semana de muita paz, muita luz, uma semana abençoada, deixamos aqui nosso super beijinho carinhoso, cheio de muita paz.